Seja bem-vindo ao RN Amapá. Olha, hoje nós vamos estar falando a respeito de Lockdown, que foi finalizado no dia 28, na meia-noite do dia 28 para o dia 29. E vamos dar continuidade à entrevista com o coordenador de regulação do Estado, o Alex. Fique atento. No dia 28, na meia-noite do dia 28 para o dia 29, terminou o lockdown. E em live nas suas redes sociais, o prefeito Clécio falou sobre isso. Falou sobre o lockdown e falou sobre os resultados alcançados através desse isolamento mais rígido. Preste atenção. Nós saímos de 40% para 58%, quase 60%. E chegamos no dia de ontem com 52%. Em qualquer cenário, sair de 40% para casa dos 50, sempre mantendo ali 58, 57, 56, 55, foi uma medida positiva e isso se sentiu também nas unidades básicas de saúde e na desaceleração do índice de contaminação. Então houve sim assim como houve uma desaceleração no ritmo de infecção, também houve uma desaceleração no número de pessoas que procuraram nossas unidades. Isso é um resultado positivo do isolamento social rígido do lockdown. Nós estamos em colapso na atenção básica, e na atenção básica não é porque nós não estamos fazendo nosso atendimento. Se for a UBS, tem a UBS bem estruturada, com equipamentos, com laboratório, com médicos e equipe. Mas nessa mesma UBS que está atendendo de porta aberta, sem nenhum filtro, gente de todo o estado e até de fora do estado, lá no meio tem pacientes graves que não deveriam estar lá, que deveriam estar no leito de hospital, no leito clínico, no leito semi-intensivo ou no leito intensivo. Ou seja, é uma sobrecarga muito grande, e é por isso que eu chamo isso de colapso. E na rede hospitalar a mesma coisa, pública e privada, não tem leito. E isso vai se estendendo para a segurança pública. Nós temos hoje, só para ter uma ideia, cerca de 150 guardas municipais doentes de Covid, também adoentando seus familiares, etc. Nossa equipe da assistência está mais de 60% fora de circulação e até chegar no colapso do sistema funerário. Por isso que é tão importante a gente cumprir as medidas de isolamento social, por isso que o lockdown foi muito importante e por isso que, independente de qual seja o nível de isolamento a partir de amanhã, mas ele precisa ser respeitado. Como você pôde ouvir o prefeito, agora foi alcançado um resultado positivo nesse lockdown. Mas não significa que não temos que dar continuidade. Temos sim que dar continuidade, claro. Vai haver agora uma flexibilização, aonde, pelo menos foi o que foi discutido, foi abordado em uma reunião que nós tivemos com o governador, que teria mais 5 dias de isolamento, e dali seria um tempo para poder montar um plano de governo para que possa estar começando a voltar à normalidade. É um começo, é o primeiro passo. Não significa que já está voltando tudo ao normal. É o primeiro passo. É o primeiro passo para poder trazer um resultado para a economia, aonde vai estar voltando o comércio a funcionar, tudo de uma forma organizada. Está sendo visto o horário, está sendo visto como que vai funcionar, para continuar no combate contra a pandemia. É importante você entender que eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil. Mas tem que começar a ser dado o primeiro passo para a normalidade, para que não venha vir problemas maiores, como no caso da economia. Então, esse primeiro passo que está sendo dado, o objetivo é começar a voltar à normalidade. Não é voltar 100%. É o começo.
é o início. Eu estou deixando bem claro, eu quero explicar bem para que você possa entender. Olha, hoje, durante todo o dia, nós tivemos muitas reuniões, inclusive com os órgãos de controle também, com o Ministério Público Federal, Estadual, com o Poder Judiciário. E, por último, eu, o prefeito Clécio, e os demais prefeitos do Estado, avaliando os resultados desses 10 dias de lockdown, principalmente os bons frutos colhidos. A gente quer agradecer muito à população do Estado. Então, nós decidimos, por recomendação da equipe epidemiológica, médica, científica, para não perdermos o que nós conquistamos nesses 10 dias de resultado em termos de saúde pública, fecharmos os ciclos dos 15 dias. Portanto, tanto eu quanto o prefeito Clécio e os demais prefeitos do estado do Amapá, vamos prorrogar por mais 5 dias o lockdown, até terça-feira, e lógico, apresentando também um plano, numa perspectiva, dependendo da avaliação final deste resultado, de iniciarmos alguma flexibilização a partir da sexta-feira, dia 5, para que a gente comece, aos poucos, voltar à normalidade no estado do Amapá. Então está aqui anunciado a manutenção do lockdown por mais 5 dias, para que a gente feche o ciclo de 15 dias que é recomendado. Bem, vamos voltar agora à entrevista com o Alex, que ele é coordenador de regulação do Estado, falando um pouco mais de saúde, a saúde do nosso Estado. Preste atenção. Tem assim uma totalidade, vamos dizer assim, hoje quantos o Estado tem a capacidade de ter quantos pacientes internados hoje, na internação? Num total, quantos seriam? Dentro desse total de leitos, vou só voltar um pouco à pergunta anterior, da ampliação do serviço, a possibilidade do hospital universitário. E essa já é uma ideia palpável, né? Já está com essa possibilidade, essa ampliação para mais 70 leitos lá, né? Então é uma grande quantidade de pacientes que vai ser recebido, leitos clínicos, né? São 52 leitos clínicos, perdão, e 30 leitos de terapia intensiva. Então a capacidade total do estado vai ser a chegar a atender pacientes intensivos acima de 200 pacientes intensivos, né? Em curto espaço de tempo, né? Em leitos clínicos poderá chegar até em torno de 250 a 300 leitos clínicos. Sim. Diante da alta do preço de insumos, porque infelizmente a gente vê tudo quanto é tipo de ocasiões, né? Num momento de guerra como esse, um enfrentamento, deveria se unir, mas sempre aparecem situações que as pessoas começam a se aproveitar, inclusive até mesmo, vamos dizer assim, empresas. Então, aquele material que era para ser um preço, começa a subir, vai lá em cima. Então, diante da alta, né, de insumos para poder estar combatendo o Covid, que não era para ser assim, mas infelizmente acontece, o que está sendo feito? Como que vocês têm procedido para poder contornar essa situação? É uma situação bem delicada isso, né? Eu estava como superintendente de atenção à saúde anteriormente e tive a oportunidade de seguir rigorosamente o que a lei da licitação ela tende a fazer com que eu uso o poder de compra, né? Então, a lei que foi colocada de estado de emergência dessa pandemia, ela faz com que o Estado ela tenha uma liberdade de compra em fontes específicas de recursos que veriam do governo federal, né? E essa liberdade, ela acaba colocando, às vezes, os gestores, eu digo isso no Brasil todo, em situações difíceis a fazer compras, né? A gente viu aí que teve gestores que fez compras de respiradores acima do preço. Quando o Estado do Amapá percebeu a pandemia, nós tínhamos uma ata de compra de equipamento e nós tentamos ampliar essa ata para compra de 100 respiradores.
E nesse momento nós alertamos o Ministério da Saúde e, sabiamente, ele confiscou todos os respiradores do Brasil que estavam em fabricação e todos os respiradores que estavam chegando no Brasil para que ficassem em uso no Brasil. Então, nós tivemos aí a possibilidade de entramos com recurso na justiça para que esses respiradores ficassem sendo comprados com preços abaixo do que o mercado estava colocando. Então, estrategicamente, nós conseguimos, desses 50 e 100, conseguimos ficar com 25. E o Ministério da Saúde conseguiu levar para o Brasil no restante. Então, fugir dessa linha tem que ter uma equipe que elabore termos de referências sensatos, né? E gestores também conscientes do que está comprando e da forma que está comprando, né? Então, há uma briga e um aumento desse produto, de alguns produtos, é uma selva, né, de fornecimento, né? Onde máscaras são fornecidas às vezes mais caro, luvas são fornecidas mais caros, e a sensibilidade do gestor em optar em comprar direto, sem passar pela licitação do Estado, da Procuradoria-Geral, ele tem que estar muito bem orientado para que esse erro ele não seja palpável e que ele possa responder depois, né? Ou que aconteça qualquer tipo de desvio nesse caminho ou de apropriação do recurso público de forma que não deva ser, né? Então, não que a gente está apontando erros ou defeitos, é mais que uma orientação, né? De forma, do cargo que eu ocupava, nós orientávamos de forma sensata isso. Então, equipamentos de preços absurdos no mundo inteiro, medicamentos, principalmente dormonide, fentanil, atracúrio, rancurone, são medicações neurobloqueadores escassos, né? Todo mundo quer comprar, né? Chegamos a usar a prerrogativa de ser Estado e a massa maior de bloquear vendas a hospitais particulares e conseguir ficar com medicações, né? Para que conseguimos prestar assistência à própria população do Estado. Então, assim, existe, né, uma inteligência por fora de muitas e por volta de muitas coisas que ficam mais próximo à legalidade possível, né, que não tenha tantos erros, assim. Mas existem empresas que superfaturam muito, muito produto e acaba colocando, às vezes, a equipe de gestão em maus lençóis, né, tendo que comprar porque não tem ninguém que venda e só tem esse fornecedor. Então, é bem delicado isso, essa guerra. E é como você bem que falou aí agora, né? É um cuidado que tem que ser tomado, porque, claro, é uma guerra que a gente nunca enfrentou, mas que lá na frente vai ter um preço a pagar. Então é importante ter esse cuidado com a verba pública, quem tem cobrado, né, a mais pelos insumos, para que não venha a ter problema. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta e depois eu vou lhe pedir um recado, algo que você possa estar dizendo para as pessoas. Mas antes disso, eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Nós temos visto, infelizmente, em meio à guerra contra a pandemia, uma guerra um tanto política, né? Um pensa de uma maneira, outro pensa de uma outra forma. No caso da cloroquina, foi uma situação, né? E em tantos outros lados. Nós temos visto essa guerra que, vamos dizer assim, até mesmo entre os médicos a gente vê uma divergência de opiniões. Uns falam que não é para tanto, né, em relação ao vírus, outros já falam que o risco é gravíssimo, né, mediante os próprios médicos. Como profissional que está na linha de frente, como profissional que está de frente, está vivendo essa situação, ainda mais aqui no Amapá, que realmente podemos dizer que é um dos estados que está sofrendo mais com essa questão, embora a população venha a ser menor, mas os recursos são escassos, né? Não é um recurso que tem em estados grandes. Eu quero que você dê a sua opinião bem sincera. O vírus, ele está sendo subestimado ou, de fato e de verdade, algumas pessoas estão com razão? Porque uns dizem que não é para tanto, que só, vamos dizer assim, as pessoas que vão ser atingidas
né, vão vir a óbito são aquelas que já têm alguma doença de risco. Outras já dizem que é apenas um resfriado. Outros já dizem, não, é grave, é sério, fique em casa. A que ponto? Qual dos dois extremos? Tem que ficar em casa? Tem que, vamos dizer assim, ser aquela coisa, um isolamento realmente? Não é tanto de risco? Me diga aí como profissional, para que nós possamos, e profissional que está na linha de frente, para que nós possamos ter uma ideia mais clara a respeito disso. Certo. Assim, como eu disse para o senhor, eu sou enfermeiro, sou intensivista, sou especialista em urgência e emergência, trabalho no serviço de urgência e emergência, está aqui parte do meu equipamento que eu faço esse atendimento. Além disso, eu faço resgate aeromédico do Grupamento Tático Aéreo Operacional do Estado. E, assim, como profissional da ponta, vendo isso tudo, eu posso falar de uma certa forma que eu fiquei com medo depois de tudo que eu vi, né? Eu tive o Covid-19, a minha esposa se contaminou também. Por mais que eu me protegesse, né? E por mais que ela se protegesse também, a gente acabou adquirindo. Então, por todo o recurso pessoal que eu tenho e a forma de se organizar dentro do grupo, eu me vi, assim, às vezes em situações difíceis, porque a minha esposa ficou muito grave, teve mais de 50% do pulmão comprometido, né? Algumas medicações foram utilizadas, a cloroquina eu não pude usar, nem ela também pôde usar, né? Ela estava em período menstrual e não teve a menstruação, além do uso do medicamento que viesse evitar anticoagulantes, ela não menstruou, então havia a possibilidade de estar grávida ou não, então isso não impossibilitou o uso da cloroquina. Eu não pude usar a cloroquina, porque diferente das outras pessoas, eu tive um sinal eu não tive febre, eu tive hipotermia, minha temperatura caiu muito, e além disso, eu fiquei urinando muito, eu tive muita diurese, né, muita urina. E isso impossibilitou que poderia dar uma sobrecarga renal em mim. Então, eu não pude tomar também. Os meus sinais eles foram bem discretos, até porque eu trabalho em terapia intensiva, eu tenho uma proteção imunológica muito maior. A minha esposa cogitou-se, né, a possibilidade de ir para a UTI, né, o colega médico ventilou a mim, disse que, mediante os resultados dos exames, a condição clínica dela, ela teria que ficar entubada, né, dentro de uma terapia intensiva. Então, é bem difícil isso, né, a gente dizer que a medicação melhora ou não melhora. Então, o meu sogro teve também, utilizou a cloroquina, teve uma melhora significativa com 2 dias do uso da medicação. Então, ele teve uma melhora, assim, rápida, né, associada às outras drogas e aos cuidados, né, paliativos em casa. Então, melhorou muito. Eu, quanto profissional, recomendaria todos os recursos possíveis a qualquer tipo de paciente, desde que não vá aumentar as lesões, né? No meu caso, se eu utilizasse, poderia ter uma paralisia renal. Então, não vá provocar outras lesões que possa deixar o paciente cego, que possa perder um rim, que possa perder uma função hepática. Aí é uma questão de risco-benefício a ser estudado. Eu oriento a todos os recursos possíveis, né? O vírus, ele tem um poder de levar o paciente a óbito, ele tem uma virulência muito grande, mas ele também é sensível ao cuidado. Se nós nos cuidarmos com álcool gel, se nós nos cuidarmos com lavagem das mãos, máscara, se proteger, é possível que nós não conseguimos, que a parte dessas pessoas que ainda não adquiriram possa não se contaminar. Mas também é possível não proliferar, né? Tive vários colegas que hoje estão dando positivo, que não tiveram nenhum sintomas pela relação de estar trabalhando todos os dias com a unidade de terapia de Covid, né? Então, é uma resposta do próprio corpo a essa situação. Então, eu, quanto profissional, usaria todos os recursos como eu utilizei os recursos possíveis a mim em casa e a minha esposa, que conseguiu se recuperar em casa com uma indicação direta, né, para uma terapia intensiva. Recusei recursos mirabolantes, difícil acesso à sociedade? Não.
todos os recursos foram adquiridos na unidade básica e alguns recursos foram adquiridos em farmácia e não com valor alto. É mesmo uma vigilância. O paciente em casa tem que ser vigilante, tem que vigiar o paciente com temperaturas, que é o que cai muito a instabilidade do paciente. Então, é mais ou menos, eu acho que nesse sentido, oriento a população a se cuidar, a se preservar. Né? É complicado entrar nesse assunto, porque a grande maioria precisa sair para trabalhar. Né? Como eu sou pai de família, como a grande maioria é pai de família, que precisa sustentar a sua família. Então, dizer isso é difícil. Alex, olha, ainda continuando dentro dessa linha, né, dessa mesma pergunta, você sabe, uma coisa me preocupa, porque a gente ouve as notícias, né? Eu sei que é realmente perigoso esse vírus, né? É um vírus que se torna até letal em determinadas pessoas. Umas não sentem nada, não sentem nenhum sintomas, mas outras já é de grave risco. A gente pôde perceber aí, como você falou, na questão da diferença, tanto para você quanto para sua esposa, né, que foi bem diferente. Mas você sabe o que eu fico pensando? E eu queria que você me ajudasse a esclarecer isso, porque muitas pessoas ficam com medo, e muito medo. Esse medo, esse pânico, não é pior? Não seria pior esse pânico, essa informação? Porque você, como profissional, está dando a informação, tá? Ó, é o cuidado, é a higiene, ele é sensível ao cuidado, então vamos se cuidar. Mas existem muitas pessoas que passam aquele pânico para a pessoa. Ó, você tem que ficar em casa, porque senão, como se fosse assim, você tem que ficar em casa, senão você vai morrer. Tem gente que passa assim, e é como você falou, é delicado entrar nesse assunto, porque tem pessoas que precisam ir trabalhar para poder trazer o alimento para sua casa. Então, Alex, me diga aí, é necessário esse pânico, esse medo? E esse medo não se torna um pouco mais grave para ele, até arriscado devido à imunidade estar baixa por causa do medo, por causa do pânico, para que ela possa contrair o vírus e até de uma forma agressiva? Assim, existem pessoas que têm a predisposição, né, que são patologias de base. São pacientes idosos, são pacientes que têm insuficiência respiratória, doenças respiratórias, renais, cardíacas, e pacientes obesos. Tem uma grande taxa de pacientes obesos, porque o vírus ele se adapta ao tecido adiposo do paciente obeso. Então, acaba aumentando a taxa, né, e a dificuldade respiratória no paciente obeso. Né? E é interessante falar que a grande maioria dos pacientes, e eu fico assim assustado quando eu vi, a grande maioria dos pacientes, eles ficam extremamente com medo no ato da internação dentro do hospital, pela essa imagem que pacientes não se recuperam do Covid dentro do hospital, eles ficam extremamente nervosos, né? E isso dificulta muito mais a recuperação, porque o nervosismo ele consome mais, a ansiedade, o medo, ele consome muito mais energia, quando o seu organismo ele precisa se recuperar, ele precisa gastar energia com o que realmente é fundamental, que é as funções vitais. E o coração, ele entra em exacerbação, ele entra em movimentos aumentados, mandando, consumindo muito mais, e isso gera mais carga ao coração, fazendo com que esse coração possa ter uma parada súbita, com a parada súbita da respiração. Então, as pessoas, elas têm tido muito medo, né? Eu vejo que no nosso estado demorou a cair a ficha disso tudo. Eu acho que as pessoas não levaram tão a sério como deveria ter levado, e isso acabou gerando esse grande aumento de pacientes contaminados no nosso estado. A última estatística que eu vi é como se nós fosse do tamanho de São Paulo e mais de 200 mil pessoas fossem contaminadas dentro da cidade de São Paulo. Então, é um nível muito alto para o nosso estado, né, um epicentro, né, nacional. As pessoas não levaram a sério e as pessoas se contaminaram de forma onde dificulta hoje, né, o corte dessa cadeia. Muitos casos subnotificados. Então, assim, eu vejo que muitos pacientes, esse número que nós temos de óbito, existem casos subnotificados que às vezes acaba não entrando nesse número de óbitos, né,
mas são tratados como pacientes que devem seguir o mesmo protocolo do enterro. E quando a ficha cai dentro de uma família que teve um caso positivo e que gerou todo esse transtorno, todo mundo tenta agora se precaver. Então, aí gera o pânico, o medo, a insegurança, e as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, né? Então, é bem difícil, sim, é difícil, mas é possível vencer o Covid. Eu venci o Covid, a minha família venceu o Covid. Eu vejo vários pacientes saindo de alta, pacientes graves que entraram e saíram de alta bem, né? Então, é possível sim vencer. O medo, ele vai ser evidente em algumas pessoas, né? Tem toda uma crença também envolvida com isso para algumas pessoas, mas é possível vencer. O vírus, ele é forte, mas também ele pode ser derrotado. E olha, Alex, eu lhe agradeço pela participação. Você sabe que o programa RN Amapá está aqui para a hora que você precisar. O que você precisar, a gente está aqui à disposição. Um grande amigo nosso. E olha, eu torço para que aí, nessa nova missão qual você recebeu, né, tenha muito sucesso. Porque o sucesso, a responsabilidade que você tem são vidas, né? E o seu sucesso é vida e saúde para o Amapá. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado aí por estar conosco aqui no RN, tá bom? Sim, senhor. Tem alguma Obrigado. consideração final aí para poder passar algum recado que você gostaria de dar para que a população amapaense lhe ajudasse, né, no seu serviço? Porque você tem a responsabilidade, você faz a sua parte. Mas se as pessoas não fizerem a delas, de nada adianta, né? Sim. Eu queria deixar algo que eu vi ontem que eu fiquei muito preocupado com a própria sociedade, porque os pacientes estão indo para as unidades básicas, para o pronto-socorro, para as unidades de portas, e quando nós fazemos o nosso trabalho estratégico de direcionar esses pacientes aos centros de terapia intensiva do Covid, mas o COVID, os pacientes eles acabam, pela a estatística ruim que foi gerada, eles acabam se recusando de ir para essas unidades, de uma forma de ajudar nós, reguladores, né, eu, quanto coordenador geral do Estado, a orientar os médicos, os enfermeiros que comigo estão me assessorando, não recusem esse processo. É uma visão geral, científica, médico, toda uma equipe por volta disso tudo, recursos apropriados para esse paciente não dizer não para a gente. Então, queremos dizer que toda a estrutura está extremamente voltada a organizar isso. E eu gostaria de deixar aqui o meu lamento, né, a todos aqueles que perderam seus familiares, a todos aqueles que chegaram em algum ponto com alguma sequela, que tiveram lesões, que estão internados. Fica o meu lamento, né? Eu sempre digo que a ética e a sensação de fazer ao máximo para que todos se recuperem, saiam dessa situação, ela sempre vai ficar. Porque existem profissionais que estão dedicando 24 horas do seu tempo para que esses pacientes se recuperem, para que o Estado volta a ter uma vida normal. Eu fico com o meu coração partido, né, ao acompanhar, ao ver quando temos pacientes em óbito. Então, fica o meu lamento a todas as famílias do Estado do Amapá, a todas as pessoas, e estendo meu carinho, meu abraço, e sempre estarei servindo com honra o meu Estado, o meu povo e as pessoas que em mim confiam dentro das minhas possibilidades. Marcos, muito obrigado por tudo, e acredito que o Estado do Amapá vai ficar feliz com as informações adquiridas através dessa programação. Mais uma vez, muito obrigado, Alex. E olha, um forte abraço. Pode contar com o RN Amapá para poder estar informando com compromisso e verdade. Um abraço. O RN Amapá fica por aqui. Eu quero deixar você com o nosso amigo pastor Jadson Pereira, que fará uma prece pelo nosso Estado e por todos nós. Fique ligado. Aquele abraço e até segunda.